peguei 22 pontos no dólar no mercado ao vivo com um indicador que mostra exatamente o seu ponto de entrada. Se você trava na hora de entrar, se sente seguro ou sempre entra atrasado, o Darva Box pode ser a virada de chave no seu operacional. Bem-vindo a mais um vídeo e, sem exagero, este é um dos indicadores mais simples que se tem no mercado e com uma precisão absurda, claro, se você souber usar ele, quanto para ações, quanto para índice, quanto para dólar, tudo é aplicável com esse indicador. Então já vamos inserir ele no nosso gráfico, botão direito, inserir indicador e vamos vir aqui na aba oscilador e Darva Box. E a gente vai inserir ele acima do gráfico. E ele é formado por essas caixas aqui, onde irá indicar no mercado comprado ou vendido. Como é o primeiro vídeo sobre o Darvas aqui no canal, vamos começar pelo básico, nosso Price Action, juntamente com o Darva Box. E eu vou provar para você que o simples bem executado funciona. E como todo indicador do canal, agora vai ter uma série para acompanhar, vai estar uma playlist aí do Darva Box, como esse é o primeiro, provavelmente vai ter um, mas aqui se você está vendo outro dia vai ter mais vídeos do Darva Box fixado nos comentários. Não se esqueça, se você é novo no canal, a gente faz parte do Hype, que é um programa beta do YouTube, então o seu like é muito importante pra gente. Aproveite e já se inscreve que é de graça, eu não vou te vender curso aqui, e eu duvido você encontrar conteúdo mais detalhado como os que tem aqui no canal no YouTube. Se você é novo, já vai entender o motivo por que eu falo isso e pode até me cobrar aqui nos comentários, viu? E agora quem é inscrito velho, já ajuda aí com o nosso like. Voltando aqui para o Darvas, eu afirmo com toda certeza que você verá um dos indicadores mais simples do mercado. Aliás, o cara que criou isso daí transformou 10 mil em 2 milhões de dólares dançando pelo mundo. O brasileiro já dança muito de graça, né, pessoal? Então por que não aproveitar? Agora eu vou vir aqui e vou dar um ok. Darvas plotado, agora vamos configurar o nosso gráfico. Primeiro vamos colocar o ativo, é o dólar, WDO, e a gente vem na letra e no ano vigente. Foi a operação do mercado ao vivo, então estamos no contrato atual. E eu vou colocar o tempo gráfico de 5 minutos. Só digitar o 5 e dar um enter. E por que os 5 minutos? Como o indicador é cru, vamos utilizar somente ele com Price Action. O nosso foco aqui é a precisão desse movimento, é a força desse movimento. Então tempo gráfico de 5 minutos é ideal para estes casos. E agora vamos configurar o nosso Darva Box. Vou dar 2 cliques. E na verdade aqui nas configurações ele já vem configurado. Você não precisa fazer exatamente nada. Como eu disse, é um dos indicadores mais simples que você verá no mercado. Só que aproveitando o gancho, claro que vamos utilizar como referência o livro do Darva, How I Made $2 Million in the Stock Market. Porém, mesmo o foco do livro sem ações, a gente consegue adaptar para o day trade com total tranquilidade. Os conceitos é o mesmo, pessoal. A gente vai unir o Price Action, a acumulação dos preços e o nosso ponto de força. E já aproveitando outro gancho, o outro indicador que tem a mesma leitura é as bandas de Bollinger. Fiz um vídeo também no dólar pegando 14 pontos. Ele também tem um conceito que facilita a gente encontrar tanto pontos de acumulação quanto consolidação do movimento e essas explosões, e para mim é o melhor indicador que tem no mercado até hoje. Então já aproveita, ativa as notificações que tanto o Darvas quanto as bandas de Bollinger irá sair a continuidade no canal. Exatamente. Como não tem nada aqui pra gente fazer, vamos dar um aplicar, vou dar um ok. Então aqui temos o nosso Darva Box configurado no dólar. E agora aqui a gente vai dividir em 5 passos para você entender melhor como funciona, como trabalhar seu stop, como operar, como identificar esses pontos de acumulação, como a gente vai unir isso daí tudo com Price Action. Primeiro ponto, quando se trata de uma questão vendedora, como neste caso, a partir do momento que o mercado ele formou uma mínima e ele volta a formar uma nova mínima dentro deste período de tempo, a gente tem o nosso box. Mesma coisa para a máxima. Aqui, ó, vou colocar o mouse em cima. Estão vendo quem no vermelhinho aqui? Ele formou uma nova máxima e novamente ele buscou essa máxima. Então aqui temos a formação do outro box. Mesma coisa na venda. Buscou a mínima, formou uma nova mínima, temos a formação de outro box. E por aí vai. Este conceito é simples. Então essa é uma leitura automatizada de zonas de consolidação com base no comportamento dos preços. Por que isso é importante, pessoal? Eu sou um cara que opera acumulação do preço e todo mundo sabe disso. Por quê? Eu tenho a questão da redução do meu stop e esses pontos de explosão. Então quando a gente tem essa orientação que aqui temos nesse curto período de tempo, por exemplo, neste caso, temos uma resistência e aqui essa base onde formou essa nova mínima, temos um suporte, então a gente tem um conceito facilitado de compra e de venda. E a mesma coisa funciona para a ponta vendedora. Temos uma concentração de vendedores nesta região, onde formou essa máxima aqui, e temos uma questão de
compradores nesta região. Então aqui temos a nossa famosa queda de braço, ou seja, o lado que romper tem a grande probabilidade de dar continuidade na tendência. Só que o que acontece com os vídeos dos outros canais do YouTube? Simplesmente, rompeu, vou entrar aqui, rompeu, vou entrar aqui e por aí vai. Primeiro ponto, você vai tomar stop. Segundo ponto, não se trata somente do indicador. O Darvas, ele utilizava o volume para confirmar essa tendência. Como a gente está utilizando só o indicador, aí é que a gente vai entrar com o Price Action. Então essas zonas de consolidação do preço são pontos de extrema importância. Mas não é qualquer zona de consolidação do preço ou de acumulação do preço que é uma zona de interesse. Você tem que saber se identificar no mercado. Então o nosso primeiro ponto, horário que gera liquidez. Após as 9h30, 10 horas, eu sou um cara que opera sempre após as 10 horas, até no máximo 2, 3 horas da tarde também. Então são pontos que tem maior liquidez, que essas caixas vão fazer valer a pena. Se você operar após as 4 horas, provavelmente você vai tomar um belo no stop, tá bem? Então, nosso primeiro conceito, entender que o mercado tem seu horário. A gente precisa de volume de negociação, a gente precisa do mercado mais rápido para utilizar o Darvabox. Por quê, pessoal? Na hora que o mercado pega a tendência, como neste caso, uma tendência de baixa e uma tendência de alta, essa zona de acumulação, quando ela é rompida, faz o preço ganhar força. Então a gente precisa do mercado com movimento. E esses horários são os melhores horários para se operar com toda a certeza do mundo. Então, André, se não entra em qualquer ponto onde rompe essa caixa, rompeu, eu vou entrar aqui. Se você entra nesse rompimento aqui, provavelmente você tomaria o stop. Com certeza, na verdade, você tomaria o stop. Como a gente faz isso daí para aumentar a nossa probabilidade de acerto? Suporte e resistência. O nosso Price Action, que eu explico em todo o vídeo do canal. Então aqui, neste candle vermelho, tivemos a nossa abertura do dia. Como foi um suporte mais forte, então vou anotar este suporte aqui e a nossa resistência. Abriu o mercado aqui e logo ele já formou o nosso primeiro suporte. E o mercado ele subiu com força e logo ele já formou a nossa primeira resistência, dando origem a esse movimento todo. Então aqui, pessoal, a gente já tem os principais suportes e resistências do dia. Logo já na abertura, isso daqui aconteceu 9 e pouco. Então o que é que isso mostra para mim? O mercado, pessoal, operou a manhã inteira abaixo dessa zona de preço, ou seja, a gente tem uma resistência muito forte. Suporte rompido vira resistência. Aonde você acha que o Darvabox é melhor de atuar? Obviamente, é aonde é a nossa resistência. Então, a gente está unindo pontos de força com um indicador que mostra o nosso ponto de entrada. Que coisa mais fácil que isso daí? Então, aqui, a gente está utilizando totalmente o Price Action juntamente com o indicador. Quando se trata de continuidade da tendência, como eu disse, eu gosto de operar após as 10 horas. Mas aqui nesse caso, o mercado ele ganhou volume. Olha o tanto que ele desceu. E aí formou as mínimas e obviamente aqui também daria um ponto de entrada, como neste caso também de continuidade da tendência. Porque, pessoal, como eu sei que ganhou volume para eu pegar a continuidade da tendência, o tamanho da caixa. Então aqui, caixas grandes, aqui tem 25 pontos mais ou menos. Caixa com 10 pontos, até no máximo 10 pontos, que por exemplo, 5, 7, é o mercado que está consolidando. Então aqui, quando o mercado está consolidando, eu vou buscar suportes e resistências a favor da tendência. E quando o mercado já está na tendência, que são esses pontos, quando a caixa tem mais força, a gente busca entrada também a favor da tendência, tá bem? O Darvabox é muito além do que é mostrado por aí. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto de entrada para o mercado ao vivo. E a gente começa como? Abertura de mercado. Tivemos a abertura aqui, vamos traçar a nossa resistência e na hora que o preço corrigir pelo menos 50% desse movimento, a gente traça o nosso suporte, tá bem, pessoal? Já vou deixar aqui pré-configurado. Rompeu. Corrigiu pelo menos 50% do movimento. Temos a nossa resistência e o nosso suporte já configurados para a operação. Então a gente sabe que se o Darvas trabalhar formando caixas aqui abaixo dessa região, eu vou buscar vendas, como aconteceu no outro exemplo. Se ele formar caixas compradoras acima dessa região, eu irei buscar compra, tá bem? Se ele romper abaixo dessa região e formar novas caixas, irei buscar vendas. E se ele romper acima dessa região e começar a formar nova caixa, eu vou buscar compra. Então a gente está buscando totalmente tendência. Então a gente evita operar neste meio tempo aqui. A gente quer uma tendência clara, nítida. Tanto é que a gente está utilizando o gráfico de 5 minutos para ter mais precisão nessa operação. E aqui, pessoal, rompeu a nossa mínima do dia, só que não formou uma caixa abaixo. Então não é um ponto de entrada. Formou a caixa agora. Quem entrou aqui em rompimento de mínima, pessoal, tomou stop já. Por isso que o mercado ganha volume, tá? Daqui é tudo acionamento de stop. Pessoal entra em rompimento de mínima porque ela rompeu a última mínima do dia aqui. E aí tomou uma lavada porque não assiste o canal e não está utilizando o Darvabox. Tá vendo como é importante você deixar seu like, se inscrever aí e ativar as notificações? Nossa, não é um merchan mesmo, hein? Mas então, brincadeiras à parte, aqui não é o ponto de entrada. Está mostrando uma tendência de queda. Eu vou esperar a caixa para fazer a confirmação.
E aqui foi o nosso ponto de entrada com o Darvabox e o Price Action. E agora vamos lá para você ver esse operacional, como trabalhar o nosso stop, como identificar onde a gente está no mercado e a precisão que a gente saiu dessa operação simplesmente utilizando Darvas e o conceito básico de Price Action. Então aqui vamos para o nosso primeiro ponto de entrada. Eu bati 2 vendas a mercado, tá pessoal? Na hora que eu vi na tela que deu o operacional, eu cheguei e bati as 2 vendas a mercado devido aos fatores que antecederam, tá bem? E agora que entra um dos grandes segredos, como eu irei determinar meu alvo com o tamanho da projeção desta caixa. Então além dele nos dar o ponto de entrada, ele também nos mostra aonde é o alvo. Então como eu entrei com 2 contratos, eu irei fazer uma parcial e colocar o meu ponto de saída. E olha que interessante como eu vou trabalhar o stop. Preste muita atenção que serve para você evitar violinadas neste caso. Primeira coisa, eu vou fazer a projeção da caixa. Faço a projeção da caixa e coloco um pouco abaixo do meu ponto de entrada. Então aqui eu já tenho o meu primeiro alvo pré-determinado. Obviamente, pessoal, se o mercado ele chegar aqui próximo e começar a dar sinais de retração, eu já vou fazendo meu trailing stop, ok? Eu sei que aqui há um ponto de atenção e vocês vão ver que bizarro que foi a perfeição dessa saída. Mais uma saída no canal extremamente perfeita. Ou seja, quando ele chegar próximo, eu sempre irei proteger meu capital, tá bem? Só ajustei aí para um contrato. Então aqui a gente tem a nossa primeira saída e já vamos colocar o nosso stop. Pessoal, esse stop, como a gente está no gráfico de 5 minutos, é apenas um stop de proteção. Segundo os conceitos de Darvas, o correto é utilizar o stop acima da caixa. Porém, pessoal, aqui no canal a gente trabalha em todos os vídeos ou com stop técnico ou com stop financeiro. Eu nunca coloco mais de R$200 em uma operação para perca. Eu somente vou colocar o stop acima da caixa porque aqui está ocorrendo um rompimento de fundo para evitar qualquer tipo de violinada. Para ter uma violinada, ele vai ter que romper esse fundo, que é a nossa resistência agora, romper aqui o pavio, romper este outro pavio e ainda buscar aqui a caixa. Então aqui eu tô fazendo uma proteção de primeiro momento, para evitar violinadas, tá bem? Porque a gente tá com um rompimento de fundo e demorou para acontecer esse rompimento, infelizmente aconteceu 11h55, tá bem? Nos outros vídeos eu costumo 10 e pouquinho já está abrindo a operação, que é a hora que o mercado à vista abre. Então eu coloquei aqui simplesmente por único e exclusivamente de proteção. E agora já vou soltar a nossa parcial na metade do movimento. Com isso, pessoal, deu 2 minutos e 50 aqui, eu já vou movimentar, obviamente, meu stop e minha proteção. Por quê? Meu risco de violinada diminuiu bastante. E o que acontece nesse caso, pessoal? Sempre reparem nisso, para quem já é inscrito já cansou de ver, eu sempre coloco basicamente metade do meu stop como minha primeira parcial. Por quê? Como aqui é um ponto de interesse vendedor, aqui a gente já tem nosso rompimento de fundo, tem o pavio deste candle aqui, que infelizmente não dá para ver, mas tudo bem. Então aqui a gente tem uma zona de interesse vendedor. Então a partir do momento que o preço ele pega essa minha parcial, o meu stop, pessoal, já vai para o break-even, já vai para o 0 a 0. Ou seja, eu já estou extremamente protegido dessa operação. Dessa operação, pessoal, pegou parcial, não perco mais. Se você estivesse operando somente com um contrato, aí eu aconselho sair na metade do movimento, tá bem, pessoal? É o primeiro vídeo do Darvasbox no canal e a gente está utilizando ele cru com Price Action. Então, vamos proteger a nossa operação. Não é a pessoa ser gananciosa, ela tem que saber ser gananciosa. E aí é que tá o grande problema, é aí que muita gente quebra. Como eu disse, aqui é um ponto de interesse. Você não coloca seu alvo chegar aqui, depois rasgar para cima e você acabar tomando um stop. Então você deve saber como ser ganancioso. Como a gente está utilizando somente o Darvabox e somente a questão do Price Action raiz, o interessante é a gente no meio do caminho pegar o que é nosso e sair, tá bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então aqui a gente já tem totalmente a nossa primeira parcial e o nosso stop, obviamente nosso ponto de cobertura ficará muito bem protegido. Então aqui no canal tudo é bem pensado. E olha como tá ganhando volume, tá, pessoal? Bateu a nossa primeira parcial. E olha aqui onde está o nosso ponto de cobertura, pessoal. É nessa linha cinza aqui, exatamente onde está o nosso stop. Ou seja, a gente está extremamente bem protegido. Então, para vocês verem que aqui no canal a gente ensina mais do que apenas uma entrada. A gente ensina a proteger seu capital. E eu acho que essa parcial e mais de 20 pontos no dólar no mercado ao vivo merece seu like e sua inscrição. Como eu disse, vai ter a sequência do Darvabox. Isso daqui a gente está unindo Price Action raiz ao primeiro vídeo do Darvabox no canal com um indicador que mostra sua entrada. Quer coisa melhor que isso, meu amigo? A gente ainda vai melhorar. A gente vai colocar o Darvabox com uma média e com volume. Aí é batata e você pode utilizar isso em ações. Então eu acho que já vale o like. Vamos lá dar continuidade. Então a gente está
totalmente bem protegido. A gente não ficou basicamente negativo nessa operação, que vocês verão no relatório de performance. E a partir desse momento, eu já não perco mais nada. Todos os vídeos do canal, nos primeiros 2 ou 5 minutos, a gente já fica totalmente isento de prejuízo. Vamos lá dar continuidade, parcial tomado. Então agora que fechou a parcial, abriu o candle novo, vou fazer o meu trailing stop aqui. E aqui a gente está protegido não somente por um pivô, como também a nova resistência do dia, tá bem? Agora que o preço chegou perto do meu ponto de saída, eu vou fazer o que? Proteger meu capital. Aqui no canal, além da gente explicar o ponto de entrada, ponto de saída, ponto de parcial, como fazer remontagem de posição, ainda a gente fala do psicológico de quem está operando. Caralho, o maluco é brabo. Como aqui a gente está utilizando totalmente o indicador para fazer a projeção e este seria um ponto de retorno, eu já puxo meu stop para o 0 a 0 para o break-even aqui, ou um pouco abaixo dessa posição. A gente está utilizando, pessoal, totalmente price action e o indicador cru, neste caso. Então aqui a gente não tem um passado, não buscamos o passado do gráfico e simplesmente o nosso ponto de alvo foi a projeção da caixa espelhada aqui para baixo. Então se aqui é um ponto previsto para alvo que pode ter uma pressão compradora, ele chegando próximo aqui, eu já trabalho meu stop ou no 0 a 0 ou no break-even, tá bem? Isso daí é a questão da proteção que eu falo. Muita gente chega próximo ao ponto dela de saída e vocês vão ver a precisão dessa saída falando nisso. E ela não trabalha o stop dela, deixa o stop dela aqui em cima. E na hora que o preço volta, o preço toma tudo isso daqui. O que ela estava positivo, ela consegue deixar no mercado ainda. Então você tem que pensar que é o seguinte: ou eu vou ganhar 7,50 ou eu vou ganhar muito. A questão é que eu não vou perder nada. Se você ganhar 7,50, tá no lucro. Se você ganhar 137,50, também tá no lucro. Então chegando nesse ponto, pessoal, já dá pra você fazer um trailing stop, tacar teu stop também aqui em cima. Falta 37 segundos, poderia muito bem ter movimentado o stop, mas ele tava lambendo aqui uns 2 minutos já nosso alvo, tá bem? Então eu nem movimentei o meu stop e pegou a nossa saída, pessoal. 22 pontos no dólar, simplesmente com Darva Box e o Price Action. E agora vamos pro nosso relatório de performance, antes que venha algum inteligente falar que não foi feito no mercado ao vivo. Olha aqui, porque andou contra a gente, pessoal, chega a ser bizarro. Nosso drawdown chega a ser bizarro. 15 reais contra, parceiro. Por isso que eu gosto de pontos de explosão, por isso que eu gosto de acumulação também, entendeu? E o Darvas Box mostra isso pra gente. Essas caixinhas aí são umas caixinhas mágicas. Porque o nosso alvo fica muito longo, o calor que a gente passa é muito curto. Os vídeos do canal, como eu disse, reitero, retifico, costuma nos 2 primeiros minutos ou até no máximo nos 5 minutos, é os nossos únicos pontos de calor. Vamos lá, vamos para as nossas operações. As nossas operações foi a saída com os 2 contratos também. No nosso gráfico, ficou assim a nossa máxima exposição negativa beirar o ridículo para o tanto que a gente foi e buscou de alvo. E aí vamos para o nosso completo e o nosso completo ficou assim. Então, pessoal, provando que o simples funciona. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Bons estudos e fiquem com Deus, que é a base de tudo.